Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para mais uma aula. Nós vamos fazer hoje uma revisão de conteúdos. Primeiramente, multiplicação e divisão, depois potência e raiz. Essa revisão, ela vai ser dada durante estas aulas da semana e depois eu vou dar uma atividade para ver como é que vocês estão nas aulas, tá? E se vocês estão aproveitando de forma positiva. Então vamos lá. Primeiro problema. Para uma demonstração de ginástica, um professor de educação física preparou 82 grupos. Então ele preparou 82 grupos com 32 alunos cada. Quantos alunos vão participar dessa demonstração? Então, o que eu tenho que fazer para saber o total de alunos? Eu vou multiplicar 82 por 32. Então, vai dar 4, 16. Vai dar 6, 24. Então, no total, 2.624 alunos vão participar da demonstração, tá? Então, eu fiz uma multiplicação para saber o total de alunos participantes. O segundo exercício, ele fala o seguinte: qual o número que vou obter quando multiplicar 805 por 206? Essa multiplicação aqui é aquela observação que eu fiz em uma das aulas, tá? Falando para vocês sobre a multiplicação do zero. Então, 6 vezes 5, 30. 3, 48. Agora, esse sinal de mais aqui, que eu vou colocar, seria para multiplicar este elemento. Mas, como o elemento é zero, tá? Então, eu já vou multiplicar o 2 colocando mais um sinal de mais. Por quê? Porque 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, e 0 vezes 8 vai dar 0. Então, 2 vezes 5, 10, aqui 1 e 16. Então, 0, 3, 8, 5, 6 e 1. Tá? Então, esse é o total do quê? Da multiplicação. Tá? É o produto. Agora, mais uma observação. Se eu tiver esta continha, 60, 35, agora é a divisão. Dividido por 18. Tá? Então, gente, dividido por 15. Vamos lá. Ó, eu vou fazer 15 vezes 1, que vai dar 15. 15 vezes 2, que vai dar 30. 15 vezes 3, que vai dar 45. 15 vezes 4, que vai dar 60. Então, eu cheguei no 60 aqui. Quanto vai dar? 4. 4 vezes 15 vai dar 60. Então, o meu resultado aqui é 0. O meu resto. Tá? Agora, eu vou abaixar o 3. Tá? Só que, para dividir 3 por 15, não dá. Eu precisaria abaixar o 5. Só que eu não posso abaixar dois algarismos na mesma divisão. Então, para poder abaixar o 5, eu vou ter que colocar um 0 e abaixar o 5. Aí vai dar aqui, ó, 15 vezes 2, tá? Que vai dar o quê? 2. 2 vezes 15, 30. 30 para 35, sobrou 5. Certo?
Então, é o problema desse zero aqui. Por que eu coloquei o zero? Porque eu abaixei o 3 é menor, não dá. Eu precisaria abaixar o 5 na mesma divisão. Então, para abaixar o 5, primeiro colocar o zero para poder abaixar. Tudo bem? Eu tenho um terceiro problema que fala o seguinte. Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 670 alunos? Então, eu tenho 670 alunos para dividir em grupos de 18 alunos. Então, eu vou dividir por 18, tá? Aí fala o seguinte, quantos alunos faltam para completar o próximo grupo? Então, eu não quero deixar alunos de fora, sobrando. Então, eu quero saber quantos alunos eu tenho que acrescentar para formar um novo grupo. Então, eu tenho aqui, ó, 18 vezes 1, que vai dar 18. 18 vezes 2, que vai dar 36. 18 vezes 3, que vai dar 54. 18 vezes 4, que vai dar 72. Então, eu vou ficar aqui, ó. Quanto vai dar? 3. Então, se eu fizer 67 menos 54, quanto é que sobra? 13. Então, 13 aqui. Então, todas essas contas que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer, como eu já falei para vocês, no meu rascunho, tá? Então, sobrou o quê? 13. Aí, eu vou abaixar o zero. Então, 18 vezes 4 vai dar 72. 18 vezes 5 vai dar 90. 18 vezes 6 vai dar 108. 18 vezes 7 vai dar 126, tá? Então, quanto é que dá? 7. Se eu subtrair 130 de 126, vão sobrar 4 alunos. Então, para formar um novo grupo, eu tenho que acrescentar 14 alunos, para dar num total de 18. Isso aqui, sobraram. E esse aqui, eu vou o quê? Acrescentar. Para formar o quê? O próximo grupo. Tá? Então, vamos lá para o próximo problema. O próximo problema, ele diz o seguinte. Eu estou numa fábrica de chocolate e eu comprei 4 caixas de chocolate e paguei R$56. Quanto é que eu vou pagar por 10 caixas? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o preço de cada caixa. Então, para saber o preço de cada caixa, eu vou dividir 56 por 4. Então, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 1. Abaixo 6. Então, vai dar o quê? 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Tá? Então, vão dar, cada caixa vai custar R$14. Eu quero saber o preço de 10. Então, eu vou multiplicar 14 por 10. Então, as 10 caixas vão me custar R$140. O preço de 10 caixas. Tá? Então, 4 caixas custam 56. Se eu divido 56 por 4, eu vou saber o preço do quê? De cada caixa. Então, cada caixa custou 14. Vezes 10 vai dar o quê? R$140. Agora, o próximo problema diz o seguinte. Eu quero colher
4 quilos de terra, transportar, tá? Só que eu só tenho lá para comprar pacotes com 250 gramas. Quantos pacotes eu vou ter que carregar para obter 4 quilos de terra? Então, se cada pacote tem 250 gramas, se eu juntar outro pacote aqui, eu formo 500 gramas. Quando nós vamos ao supermercado, eu peço lá, me dá 500 gramas de mussarela, me dá 500 gramas de presunto. O que significa 500 gramas? 500 gramas significa meio quilo, certo? Então, se eu juntar mais 250 gramas mais 250 gramas, eu formo mais 500 gramas. Então, daqui eu tenho 1 quilo. Então, quantos pacotes eu vou carregar para formar 1 quilo? 4 pacotes. Então, se cada 4 pacotes formam 1 quilo, 4 quilos vão me usar 16 pacotes. Por quê? Porque é 4 vezes 4. 4 pacotes, 1 quilo. 4 quilos, 16 pacotes. Tá? E eu tenho mais um problema que diz o seguinte. Mais um problema que diz o seguinte. Paulo, Alex e João trabalham numa fazenda. Os 3 juntos retiram por dia 670 litros de leite. Então, 670 é o total. Ontem, Paulo retirou 125 litros. E Alex, 250. Então, 250. Quantos litros de leite os dois recolheram? Então, 5, 7 e 3. O que faltar para chegar aqui em 670 são os litros que o João vai recolher. Então, o que eu tenho que fazer? 670 menos 375. Então, gente, lembra da subtração que a professora ensinou? 0 tira 5? Não, precisa ser 10. Então, umzinho aqui. Então, sobra 5. 7 tira 8? Não, precisa ser 17. Então, umzinho aqui. 17 menos 8, 9. E 6 menos 4, 2. Então, isso aqui é o total do quê? De litros que o João recolheu, tá? Então, nós fizemos aí uma revisão de multiplicação e divisão, tá? Depois, quando vocês terminarem de ver o vídeo, vocês vão ver que eu deixei mais alguns exercícios para vocês fazerem e depois nós corrigirmos quando nós formos conversar na próxima aula. Bom, pessoal, então eu tenho aqui potência. Eu tenho 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 1 à sexta mais 10 elevado a 0. Tá. O que significa este 2? Ele é chamado quadrado. Significa 5 vezes 5 mais. O que significa esse 2? Significa 4 vezes 4. Agora, o que significa este 6? Significa que eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 6 vezes. Que vai me dar o quê? Novamente 1. Tá? Agora, existe a regra aí que eu já expliquei quando eu falei nas propriedades das potências. O que acontece
com qualquer base elevado a expoente zero. Então, existe uma regra que diz que qualquer número elevado a expoente zero tem como resultado 1. Então, por exemplo, se eu tiver 496 elevado a zero, é 1. Por quê? Porque é a regra da potência. Qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, agora, ó, 5 vezes 5, então, para lembrar bem que não é 5 vezes 2, é ele vezes ele mesmo, tá? Então, vai dar 25 mais 16 mais 2. Então, 25 mais 16, quanto é que dá? Tá? 41 mais 2, 43. Tá? Essa é a potência. Aí nós temos também a raiz. Bom, pessoal, quando nós vimos raiz, eu falei para vocês, né? Mostrei tudo que raiz é isso aqui. Eu tenho raiz de 64, tá? Então, eu tenho que ter esse símbolo aqui, é chamado radical. Este elemento aqui é chamado radicando. E eu tenho um número aqui, ó, chamado índice. Quando esse número não aparece, ele é 2, tá? Então, por isso que nós temos a raiz quadrada. Porque nesse espaço aqui eu tenho um 2. Só que quando ele é 2, ele não aparece. E ele é o menor índice que a raiz pode ter. Então, a raiz começa com o 2. Então, qual é o resultado? Então, gente, por esse espaço aqui ter 2, eu tenho que ter alguém vezes ele mesmo, né? Pela tabuada, que vai me dar o quê? 64. Então, quem que eu vou colocar aqui? 8 vezes 8. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Então, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, as raízes, né, até o 100, são os resultados das tabuadas, as raízes quadradas. Raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, 25 é 5, 36 é 6, 49 é 7, por quê? Porque 7 vezes 7 é 49, raiz de 64 é 8, 81 é 9 e 100 é 10. Agora, quando passa do 100, o que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero saber quem é a raiz de 196, tá? Então, gente, eu não sei, tá? Por quê? Porque eu só decoro as tabuadas até o 10. Passou do 10, eu, né, não sei. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, existe um método para se calcular essas raízes quadradas, que é o método da decomposição. Então, o que é decomposição? É pegar o 196 e fazer um traço, tá? Um traço na vertical. E deste lado do traço, eu vou colocar as tabuadas que o 196 pertence. Só que antes disso, eu tenho que aprender o seguinte, que deste lado aqui, eu só posso colocar números primos. Então, o que são números primos? Números primos são números que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Então, quais são? 2, 3, 5, 7,
Por que não o 4? Porque o 4 está na tabuada do 2 e do 4. Por que não o 6? Porque o 6 está na tabuada do 2 e do 3, tá? Por que não o 8? Porque o 8 está na tabuada do 2 e do 4 e do 8, tá? Então, aqui vai dar 11, 13 e 17. Por que não o 12? Porque o 12 está na tabuada do 2, do 3, do 4, do 6. Então, nessa decomposição aqui, só posso ter números o quê? Primos. Então, gente, quando que um número divide por 2? Quando ele é par. Quando que um número divide por 3? Quando a soma dos algarismos estiver na tabuada do 3. Quando é que um número divide por 5? Quando ele terminar em quem? Em 5, tá? Então, o 196, ele é par. Então, divide por quem? Por 2. Se eu fizer a divisão, quanto é que dá? 98, tá? 98 ainda é par? Sim. Divide por quem? Por 2. Quando eu faço a continha do 98 dividido por 2, vai dar o quê? 49. Agora, o 49 divide por 2? Não. Divide por 3? Não. Só vai dividir por quem? Por 7. Ele só está na tabuada do 7. Então, vai dar o quê? 7, que dividido por 7 vai dar 1, tá? Então, eu termino a decomposição quando eu chego no 1. Agora, por ser uma raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, aqui, ó, quando eu agrupo de 2 em 2, esse 2 cai fora. E este 7 também. Aí, se eu multiplicar, vai dar o quê? 14. Bom, pessoal, na aula que vem, eu retorno, tá? A fazer outros exercícios para nós revisarmos mais a parte de radiciação. Espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.